Recebi os papéis do divórcio por e-mail, enquanto ainda estava no deserto. 13 anos de casamento terminaram em um anexo em PDF. Meu nome é Renato, 42 anos, sargento da 8º Segunda Divisão Aerotransportada. Eu estava em Kandahar há 4 meses, quando Patrícia decidiu que já tinha parado de esperar. O assunto dizia: vamos ser adultos sobre isso. A mensagem em si tinha 3 frases. Ela já havia preenchido a papelada. Ela já havia esvaziado nossa conta conjunta. Ela já havia mudado seu novo namorado, Bruno, para nossa casa em Spokane. Li o e-mail 2 vezes. Fechei meu notebook. Tomei banho na cabine comunitária, me vesti para o meu turno e não disse nada a ninguém. Quando voltei para o meu beliche naquela noite, respondi com uma palavra: entendi. Era isso. Sem discussão, sem implorar, sem ameaças. Marcos, meu companheiro de beliche, percebeu que algo estava errado. Você tá diferente, irmão. O que houve? Ele perguntou, sem tirar os olhos do livro. Tá tudo bem, eu disse. Só algumas coisas lá em casa. Ele assentiu e foi isso. Os militares sabem quando deixar as coisas como estão. A verdade é que não fiquei surpreso. 6 meses antes da implantação, as coisas tinham mudado. Pequenas coisas. Patrícia parou de perguntar sobre o meu dia. Começou a trabalhar até tarde no consultório odontológico, onde atendia telefones. Começou a ir à academia 3 vezes por semana, mas nunca parecia suar. Roupas novas, novos amigos. Nunca soube das novas senhas no telefone dela. Mas eu não a confrontei. Não comecei a verificar suas mensagens ou segui-la. Não é quem eu sou, mas também não era cego. Então fiz alguns movimentos discretos por conta própria. Nada dramático, apenas precauções. Guardei documentos importantes em uma unidade de armazenamento do outro lado da cidade. Certidão de nascimento, certidão de casamento, escritura, da casa com apenas meu nome. Graças ao empréstimo do VA, a papelada dos benefícios militares, mudei o relógio de bolso do meu avô, os talheres de prata antiga da minha mãe para a mesma unidade. Coisas que importavam eu já fui guardando. Também abri uma conta separada em um banco diferente e comecei a desviar parte do meu pagamento para lá. Não o suficiente para que ela percebesse, mas o suficiente para que eu não começasse do zero se as coisas piorassem. Na noite anterior à minha implantação, ela me abraçou no aeroporto e disse: fique bem, se cuide, ok. Seus olhos estavam secos, como se ela estivesse se despedindo de um colega de trabalho, não de um marido indo para a Primeira Guerra Mundial. Deveria saber então, mas parte de mim ainda esperava que eu estivesse errado. Só que eu não estava. O que ela não sabia era que eu tinha me preparado para esse momento. E o que ela não entendia era que eu nunca começo brigas, mas eu as termino. Conheci Patrícia no churrasco de um amigo em 2010. Eu estava em casa entre as turnês, hospedado com meu amigo Eduardo em Spokane. Ela estava terminando a faculdade de enfermagem, mas acabou trabalhando na administração de um consultório odontológico. Menos estresse, ela disse. Nos casamos. 8 meses depois, Patrícia costumava dizer que estava orgulhosa do meu serviço, embora ela nunca tenha realmente entendido. O pai dela era gerente de banco, o irmão dela era farmacêutico, não havia militares na família dela. Ela perguntava: quando eu conseguiria um emprego de verdade, sem perceber que depois de 15 anos, o exército era minha carreira, não apenas um emprego. Compramos nossa casa em 2014. Nada extravagante, mas era nossa. 3 quartos, quintal pequeno, bairro tranquilo. Meu nome era o único na documentação, já que o empréstimo estava em meu nome. Mas eu a adicionei à escritura, porque é isso que as pessoas casadas fazem. Compartilham coisas. Meu pai morreu 1 ano depois que nos casamos. Ataque cardíaco, casado enquanto limpava a neve. Minha mãe faleceu 3 anos depois, câncer de pulmão, embora ela nunca tenha fumado um dia em sua vida. Eles me deixaram algum dinheiro, não uma fortuna, mas o suficiente para que Patrícia e eu pudéssemos pagar nossos empréstimos e ainda ter um cascalho. Fui destacado 4 vezes durante nosso casamento. Iraque 2 vezes, Afeganistão 2 vezes. Cada vez que eu voltava para casa, Patrícia parecia um pouco mais distante, um pouco mais inquieta, como se ela estivesse desempenhando um papel que ela tinha superado. Eu não me alistei para ser esposa de militar.
ela me disse uma vez, depois que eu mencionei a possibilidade de renovar para outro 4 anos. Estou cansada de ficar sozinha o tempo todo. Eu entendia isso, mas o exército era o único lugar em que eu sentia que realmente pertencia. Eu era bom no meu trabalho, as pessoas dependiam de mim. Em 2019, as coisas começaram a mudar. Pequenas coisas no começo. Patrícia ficou irritada quando liguei durante suas noites de meninas. Começou a falar sobre como sua amiga Renata tinha se divorciado do marido e estava vivendo sua melhor vida agora. Começou a fazer comentários sobre como realmente não tínhamos mais nada em comum. Eu sugeri terapia. Ela disse que estávamos bem, apenas passando por uma fase. Então vieram as noites longas no trabalho, os fins de semana fora com amigos que eu nunca tinha conhecido, as roupas novas, a mensalidade da academia que ela raramente usava. Eu deveria tê-la confrontado, mas não é assim que eu lido com as coisas. Meu pai me ensinou a ter certeza antes de agir, então eu observei e me preparei silenciosamente, porque meu instinto estava me dizendo que algo estava por vir. E nesta vida, você aprende a confiar em seu instinto. 2 semanas depois de receber o e-mail do divórcio, eu estava sentado no refeitório quando meu telefone vibrou com uma notificação do nosso aplicativo do banco. Coloquei meu garfo no chão e abri o aplicativo. O saldo da conta conjunta caiu de 47 mil para 37 centavos. As economias que acumulamos ao longo dos anos desapareceram completamente, transferidas para uma conta que não reconheci. Rafael, um dos caras da minha unidade, olhou para mim. Bloqueei meu telefone e disse: "Não foi nada, apenas algumas coisas da conta", eu disse. Naquela noite, liguei para o nosso banco da central telefônica. Descobri que Patrícia estava movendo dinheiro há semanas. Pequenas quantias no início, depois maiores. Desliguei o telefone e fiquei no corredor por um longo tempo, observando os caras rindo, chamando seus filhos, esposas, seus pais, a vida normal acontecendo ao meu redor, enquanto a minha estava queimando. Foi quando Renato me encontrou. Ouvi. "De André que parecia que você tinha visto um fantasma no jantar", ele disse. "E aí?" Eu respondi. Normalmente não compartilho coisas pessoais, mas Renato me tirou de uma situação ruim em Kandahar. Eu confiava nele. Minha esposa esvaziou nossas contas e já colocou seu novo namorado para morar na nossa casa. Eu disse, enviando papéis do divórcio, enquanto eu estava em patrulha na semana passada. Renato não me deu o habitual "me desculpe" ou "isso é difícil" ou "você encontrará alguém melhor". Ele apenas perguntou: "Qual é o seu plano?" "Ainda não tenho certeza", eu disse. Ele assentiu. "Me avise se precisar de alguma coisa." Naquela noite, eu não consegui dormir. Peguei meu notebook e entrei no nosso sistema de segurança residencial, algo que Patrícia provavelmente esqueceu que eu podia acessar remotamente. As câmeras mostraram um caminhão estranho em nossa garagem, um homem que eu nunca tinha visto antes, passeando com nosso cachorro, usando minha caneca de café, vestindo meu moletom Seahawk. E lá estava Patrícia, rindo na cozinha. Eu tinha me renovado durante minha última licença. Algo mudou dentro de mim, não raiva exatamente, algo mais frio, mais claro. Fechei o laptop e peguei meu telefone. Fiz uma lista. Ligar para Tiago, companheiro de exército que se tornou advogado, verificar os termos do empréstimo VA, contatar o sargento-chefe sobre licença de emergência, revisar documentos de refinanciamento de casa, algo que Patrícia mencionou casualmente no ano passado, verificar a segurança das minhas contas de pensão militar. Eu não me sentia mais triste, não mais. Eu nem sentia raiva. Eu me sentia focado, como se estivesse planejando uma missão. Isso não era sobre emoção. Agora, era sobre estratégia. Às 5 da manhã, antes do meu turno começar, enviei um e-mail para Tiago com o assunto: "Preciso de ajuda jurídica, discreto e urgente." Sua resposta chegou 1 hora depois. "Ligue para mim apenas em linha segura." Quando desliguei a ligação, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Não precisava gritar, não precisava ameaçar, nem precisava confrontá-la. Só precisava esperar, observar e deixar que suas próprias ações se tornassem uma armadilha. 2 meses depois eu estava de volta em solo americano. Não contei a Patrícia que estava voltando para casa.
Não liguei, não mandei mensagem. Apenas fiz check-in em um motel no centro de Spokane com um nome diferente e contatei Tiago. Nos encontramos em um restaurante a 16 quilômetros da cidade. Você parece acabado, ele disse, deslizando para a cabine. Estou? Respondi. Tiago me entregou uma pasta com tudo o que discutimos. A escritura da casa, documentos do empréstimo, extratos bancários e isso. Ele puxou um papel separado. Encontrei algo interessante quando eu estava investigando suas finanças, disse Tiago. Era um pedido de refinanciamento com a sua assinatura, exceto que não era sua assinatura, não exatamente. Alguém tentou copiá-la, mas eu percebi os detalhes. A inicial do meio estava errada, e o padrão do traço não era o seu. Patrícia fez isso? Perguntei, embora eu já soubesse a resposta. Tiago assentiu. Há 3 meses, ela usou o patrimônio para sacar uma quantia muito alta. E a sua assinatura é necessária para isso, já que o empréstimo VA está apenas em seu nome. Falsificou minha assinatura, fez um empréstimo contra nossa casa, limpou nossas contas e divorciou-se de mim, eu disse. Tá ficando cada vez melhor, Tiago disse. Ela listou o namorado como correquerente. Ele tem 2 passagens por dirigir sob influência de álcool e uma fraude de cobrança de 2019. Respirei fundo. Quais são minhas opções? Vários, disse Tiago. Mas primeiro você precisa decidir o que quer. Pensei sobre isso. Eu quero o que é legalmente meu e quero que ela entenda as consequências. Tiago sorriu. Então, aqui está o que faremos. No dia seguinte, passei pela nossa casa. A caminhonete do namorado dela tinha sumido, mas o carro de Patrícia estava na garagem. Estacionei na rua e observei por um tempo. Pensei em bater na porta, confrontando-a, mas esse não era o plano. Em vez disso, dirigi até o banco. Encontrei-me com o agente de empréstimo que havia processado o refinanciamento. Mostrei a ele minha identidade militar. Mostrei a ele a assinatura real na minha carteira de motorista. Mostrei a ele os documentos falsificados. Seu rosto ficou pálido. Preciso relatar isso imediatamente. Eu entendo, disse eu. Já registrei um boletim de ocorrência. Naquela noite recebi uma mensagem de Patrícia. Com quem você estava falando no banco? Bruno disse que alguém estava fazendo perguntas. Não respondi. No dia seguinte fui ao cartório, apresentei a papelada contestando o refinanciamento devido à fraude, registrei uma notificação formal de que nenhuma alteração na propriedade poderia ser feita sem minha presença. 2 dias depois, Patrícia ligou. Deixei ir para o correio de voz, Renato, precisamos conversar. O banco ligou sobre a casa. O que você está fazendo? Se isso for sobre o divórcio, podemos discutir como adultos. As mesmas palavras do e-mail dela. Eu ainda não respondi. Tiago ligou naquela tarde. Eles congelaram o dinheiro do refinanciamento e tem mais. O namorado da sua esposa tem dirigido. Sua caminhonete, certo? Aquela em seu nome? Sim, eu disse. Ele foi parado esta manhã dirigindo com a carteira suspensa. Eles apreenderam o veículo. Bom, eu disse. Ele também tinha algumas coisas interessantes no caminhão. Blocos de receitas do consultório odontológico onde Patrícia trabalha. Eles não estavam em branco. Fechei meus olhos. Ela estava roubando blocos de receitas. Parece que a polícia está investigando. Desliguei e sentei na beira da cama do motel. Isso estava ficando maior do que eu esperava. Parte de mim queria ligar para Patrícia, avisá-la sobre seus velhos hábitos, mas então me lembrei das imagens da câmera de segurança, minha casa, meu cachorro, minha vida entregue, como se não significasse nada. Esse era o caminho agora. Eu não conseguia voltar atrás. Eu iria me encontrar com um investigador de fraudes bancárias na manhã seguinte. O nome dele era Leandro, cara baixo, com olhos cansados e uma mancha de café na gravata. Isso acontece com mais frequência do que você imagina, ele disse, espalhando documentos sobre sua mesa. Cônjuge implanta outro cônjuge, vê uma oportunidade. O que acontece agora? Eu perguntei. Nós congelamos os fundos do refinanciamento fraudulento, mas há um problema. Parte do dinheiro já foi... Eu me inclinei para frente. Para onde foi? Leandro hesitou. Eu não deveria compartilhar isso. As informações são sobre a minha casa, meu nome foi falsificado, meu dinheiro roubado.
Ele assentiu lentamente, então virou a tela do computador para mim. Essas são as transferências da conta de refinanciamento. Eu escaneei a lista. Várias transferências para alguém chamado Vinícius Tavares. Não Bruno, seu namorado, mas para outra pessoa de quem eu nunca tinha ouvido falar. Quem é Vinícius Tavares? Eu perguntei. Leandro deu de ombros. Não é meu departamento. Mas você deveria pedir ao seu advogado para intimar esses registros. Liguei para Tiago assim que saí do banco. Vinícius Tavares? Ele repetiu. Deixe-me fazer uma verificação. Uma hora depois ele ligou de volta. Entendi. Vinícius Tavares é um corretor imobiliário especializado em negócios rápidos de vendas à vista. Ele estava planejando vender nossa casa. Eu disse. A percepção me atingiu como um golpe físico. Parece que os depósitos eram provavelmente um sinal para fazê-lo começar a listar. Mas aqui é onde fica interessante. Tavares já fez negócios com Bruno Ryan antes. Bruno Ryan é o namorado da sua esposa? Sim. Eles fecharam 3 negócios juntos nos últimos 2 anos. Eu me sentei em um banco do parque tentando processar. Isso. Então foi isso, era uma operação planejada. Talvez, Tiago disse cuidadosamente. Eu investiguei Bruno Ryan. Ele tem um padrão de envolvimento com mulheres em processo de divórcio. Encontrei 3 casos até agora. Cada vez que a casa da mulher é vendida bem abaixo do valor de mercado para um dos clientes de Tavares, Ryan recebe uma parte e depois segue em frente. Patrícia, ela sabia disso. É difícil dizer. Talvez ela também seja uma vítima, ou talvez ela esteja envolvida. Eu esfreguei meu rosto. Isso não era mais apenas sobre Patrícia me traindo. Isso era algo maior, calculado, e outras famílias foram vítimas. O que fazemos? Eu perguntei. Já entrei em contato com a Divisão de Crimes Financeiros, Tiago disse. E isso cruza as fronteiras estaduais. Envolve militares e empréstimos VE. Naquela noite, sentei no meu quarto de motel com uma cerveja, pensando em tudo. Imaginando se Patrícia estava me enganando durante todo o nosso casamento ou se ela tinha sido envolvida no esquema de Bruno. Imaginando se isso importava. Meu telefone vibrou. Patrícia novamente. Renato, por favor, me ligue. O banco está dizendo algo sobre fraude e Bruno foi preso por dirigir seu caminhão. Não entendo o que está acontecendo. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Então digitei. Quem é Vinícius Tavares? 3 pontos apareceram quando ela começou a digitar, então parou. Começou de novo, parou. Finalmente. Não sei do que você está falando. Sem resposta por 10 minutos. Então, mas não é o que você pensa. Desliguei meu telefone e fui para a cama. Na manhã seguinte, Tiago ligou. A Divisão de Crimes Financeiros quer se encontrar com você. Eles estão investigando Bruno Ryan e Vinícius Tavares por meses. Você não é o primeiro, mas pode ser o caso que o abre pela primeira vez. Desde que recebi o e-mail do divórcio, senti algo próximo à satisfação. Não porque meu casamento tivesse acabado, mas porque a verdade finalmente estava vindo à tona. Encontrei-me com os agentes em seu escritório de campo em Spokane, o agente Donald e o agente Arnold. Eles registraram minha declaração, tiraram cópias de todos os documentos que Tiago e eu reunimos. Seu caso ajuda a estabelecer um padrão, o agente Donald explicou. Isso mostra a intenção da organização, o que o torna uma conspiração em vez de incidentes isolados. E o que dizer de Patrícia? Perguntei sobre minha esposa, ex-esposa. Os agentes trocaram olhares. Ainda estamos avaliando seu nível de envolvimento. Arnold disse cuidadosamente. Ela já mencionou dificuldades financeiras? Intenção para vender a casa? Pensei. Eu pensei que ela continuava dizendo que éramos pobres em termos de casa e que deveríamos reduzir o tamanho. Não vi necessidade. Nossos pagamentos da financiamento eram administráveis com meu salário. Donald fez uma anotação. Quando isso começou? Perguntou Arnold. Cerca de 6 meses atrás, na época em que ela deve ter conhecido Bruno e o refinanciamento. Eu disse, nunca discutiu isso comigo. Ela falsificou minha assinatura enquanto eu estava fora a trabalho. Eles fizeram mais perguntas, tomaram mais notas. Quando terminamos, Donald me entregou seu cartão. Entraremos em contato. Enquanto isso, não confronte sua esposa ou Ryan.
Precisamos construir este caso cuidadosamente. Eu assenti. Entendi. Naquela noite, dirigi até nosso bairro novamente. Estacionei na mesma rua de nossa casa. A caminhonete de Bruno estava de volta. Devia ter saído do depósito. O carro de Patrícia tinha sumido. Meu telefone vibrou. Mensagem de Patrícia. Precisamos conversar pessoalmente. Me encontre no Blue Horizon Park amanhã. Mostrei a mensagem para Tiago no café da manhã, no dia seguinte. Não vá, ele avisou. Nada de bom pode acontecer falando com ela agora. Eu não vou, eu disse. Mas quero saber o que ela está fazendo hoje, enquanto ela pensa que vou encontrá-la. Dirigimos até nossa casa às 9h30 da manhã. Estacionamos do outro lado da rua. Às 9h45, Patrícia saiu, entrou no carro e foi embora em direção ao Blue Horizon Park. Agora o quê? Tiago perguntou. Agora esperamos, eu disse. 20 minutos depois, um carro parou, com o logotipo da imobiliária na porta. Vinícius Tavares. Bruno saiu para cumprimentá-lo. Eles conversaram na garagem e entraram. Instalei câmeras de segurança no ano passado, internas e externas. Elas carregam para o armazenamento em nuvem. Tiago sorriu. Você não mencionou isso antes. Nunca precisou, eu disse puxando. Meu telefone. Abri o aplicativo de segurança e inclinei a tela para que Tiago pudesse ver. Vinícius e Bruno estavam em nossa sala de estar. Vinícius estava tirando fotos. Bruno estava apontando para características da casa. Aumentei o volume. Deve listar até o final da semana, Vinícius estava dizendo. Já tenho um comprador interessado, oferta em dinheiro como de costume. Quanto? Bruno perguntou. 420 mil. Listamos em 450 mil. Eles oferecem 420 mil. Todos ficam felizes. E o marido? Patrícia diz que ele está causando problemas? Vinícius acenou com desdém. Os militares são todos iguais. Eles fazem barulho, mas têm responsabilidades de implantação. Ele aceitará um acordo para fazer isso desaparecer. Virei-me para Tiago. Você está vendo isso? Ele já estava gravando o feed em seu telefone, cada palavra. Encaminhei o acesso ao feed de segurança para o agente Donald com uma mensagem curta. Acontece agora. 30 minutos depois, nossa casa foi cercada por veículos do FBI. Eu assisti da rua enquanto os agentes levavam Vinícius e Bruno algemados. Meu telefone tocou. Agente Donald. Eles gravaram discutindo o esquema de fraude. Sim, eu vi. Mais conspiração, fraude eletrônica e tentativa de vender propriedades sob falsos pretextos. Vamos precisar de uma declaração formal sua. Claro, eu disse. Sua esposa acabou de chegar à cena. Ela está angustiada. Olhei para a rua. Patrícia estava parada em nosso gramado, com as mãos sobre a boca, observando enquanto agentes do FBI carregavam caixas de documentos de nossa casa. O que acontece com ela? Perguntei. Isso depende, Donald disse. No que ela sabia e no que você quer. Observei Patrícia por um longo momento. 13 anos de casamento. Bons anos no começo. Antes do que quer que isso tenha se tornado. Eu só quero o que é certo. Eu disse finalmente. O caso federal moveu-se rapidamente. Bruno e Tiago fizeram acordos judiciais, implicando um ao outro e vários outros conspiradores em uma operação de 3 estados visando famílias militares. Patrícia afirmou que não sabia nada sobre o esquema maior. Disse que Bruno a convenceu de que eu estava escondendo dinheiro, planejando deixá-la sem nada. Disse que o refinanciamento foi ideia dele. Ela simplesmente concordou. Talvez isso fosse verdade, talvez não fosse. De qualquer forma, ela concordou com um acordo. Restituição total dos fundos roubados, confisco de qualquer reivindicação. A casa ou minha pensão militar, uma confissão assinada sobre a falsificação, em troca de eu não apresentar queixa. O divórcio foi finalizado 6 meses depois. No dia em que a última papelada foi assinada, recebi uma ligação do agente Donald. Bruno Ryan foi condenado hoje a 8 anos por fraude, conspiração e roubo de identidade. Tiago pegou 12. Pensei que você gostaria de saber. Obrigado. Eu disse. Há algo mais, ele acrescentou. Encontramos evidências, eles fizeram isso com outras 11 famílias militares.
Seu caso nos ajudou a construir o padrão. Essas famílias podem receber seu dinheiro de volta por sua causa. Depois que desligamos, eu me sentei na varanda, assistindo ao pôr do sol, pensando sobre aquelas outras famílias, outros homens que foram mobilizados, pensando que suas casas e casamentos estavam seguros, apenas para voltar ao vazio. Eu não tinha planejado ser o único a derrubá-los. Eu só queria o que era meu, mas às vezes as coisas acontecem de maneiras que você não espera. Meu telefone vibrou. Mensagem de Patrícia. Eu nunca quis que as coisas terminassem assim. Não respondi. Não havia mais nada a dizer. 1 ano depois, vendi a casa. Não aguentava mais viver nela. Muitas memórias, muita traição naquelas paredes. Usei o dinheiro para comprar uma pequena cabana fora de Missoula, Montana, 2 quartos, 10 acres de terra, um riacho correndo atrás, sem vizinhos, por quilômetros. Aposentei-me precocemente do exército. 20 anos foram suficientes. Eu já tinha dado o suficiente. Adotei um cachorro, pastor alemão, chamado Scout. Comecei a fazer trabalhos de carpintaria para os moradores locais. Nada extravagante, mas mantinha minhas mãos ocupadas e pagava as contas. Minha pensão militar cobria o resto. Às vezes eu pensava em Patrícia, me perguntava onde ela tinha ido parar. Tiago soubera que ela havia se mudado de volta para sua cidade natal no Oregon, trabalhando em outro consultório odontológico, começando de novo. Acho que não a odiava mais. Não sentia muita coisa por ela, para ser honesto. Ela tinha feito suas escolhas e eu também. Uma noite recebi uma carta de uma mulher em Fort Worth. O marido dela estava na Marinha em serviço quando Bruno e Vinícius tentaram aplicar seu esquema nela. O FBI tinha dado a ela meu nome como parte do caso. Você não me conhece. Ela escreveu Vinícius também. O sistema funcionou, pela primeira vez. Quanto a mim, eu estava encontrando o meu caminho para frente. Um dia tranquilo de cada vez, construindo algo novo, algo que não pudesse ser roubado ou forjado ou traído. Algo que fosse só meu. Agora me diz, se estivesse no lugar dele, o que você faria ao descobrir que foi traído e roubado enquanto servia seu país e pela pessoa que devia ser uma das mais confiáveis possível? Escreve aqui nos comentários, eu quero saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!